Boa noite mais uma vez. Boa noite, Adriana, Ana Paula, Cris, Emanuele, Luciana, Rosana e Rosiana. É um prazer estar com vocês aqui. A gente tem esse tempinho para conversar um pouco sobre o programa, né? O que é o programa, as suas características, a questão da interdisciplinaridade. É muito comum que os candidatos tenham curiosidades, dúvidas, né? Sobre o que é um programa interdisciplinar, e nós temos alunos, a gente vai falar disso daqui a pouco, de muitas formações diferentes. Então, às vezes é comum que, talvez alguma de vocês conhece alguém que fez mestrado ou doutorado conosco? Eu conheço, tenho 3 amigos que fizeram. Só três, né, Ana Paula? É só 3. Um terminou acho que o mestrado agora, é Adriano o nome dele, né? Uhum. Acho que se não me engano é letras. E as outras 2 trabalham comigo. Aliás, os 3 trabalham comigo na rede de Nova Iguaçu. E é Cristina e Patrícia, né? Elas já terminaram. Cristina trabalha com samba, né? Do doutorado, né? Isso, doutorado, as 2, isso. Então Uhum. são esses 3 que eu conheço. A Patrícia Jerônimo. Isso. Cristina Conceição, se eu não me engano. Isso, exatamente. Então é bom, eu perguntei isso porque é muito comum que a gente receba e-mails, né, como as pessoas têm informações diferentes, né, e quando sabe de alguém que fez mestrado, doutorado conosco, acaba fazendo, manda um e-mail perguntando se eu queria saber sobre o mestrado em Direito, sobre o mestrado em Psicologia, sobre o mestrado em Educação, e o nosso é interdisciplinar, e as pessoas às vezes entram em contato, né, perguntando por esses outros mestrados, né, justamente por causa de algum conhecido que faz conosco, fez conosco. Então, você pensa, a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem informações muito variadas. Tem um colega do direito. Então, eu acho também fazer mestrado em direito na Unirio. Eu tenho um colega que é arquiteto. Vou fazer. Arquiteturas não costumam perguntar sobre mestrado em arquitetura, não. Mas é muito comum que perguntem sobre educação, psicologia, serviço social, entre outras habilitações, né, por causa do perfil dos nossos alunos. Né. Temos mais gente, vou tentar falar boa noite para quem mais não estava. Gisele, boa noite, Laís, Letícia e Tiago. Tá? Essa nossa conversa hoje, esse nosso... O Bertal foi logo lá, o Bertal já tem um tempinho, é uma das primeiras turmas. Sim, isso mesmo. Eu tinha esquecido dele. O Bertal foi uma das primeiras turmas. Boa noite, Arlete, né? Arlete. Então, esse momento ele é muito bom, né? Porque a gente tem essa possibilidade de conversar com vocês, vocês tirarem dúvidas, entender o que é o processo seletivo para quem vai fazer o mestrado, principalmente, que é uma coisa nova, né? E também de entender a questão do interdisciplinar, o que é uma pesquisa interdisciplinar, o que é um programa interdisciplinar. Então, a gente vai fazer esse nosso evento de uma forma bastante simples e leve. Tá? Vocês podem fazer perguntas em alguns momentos, mas se a gente tiver, de repente, muitas perguntas, a gente espera mais para o finalzinho, tá? Porque aí a gente para e faz um bom bate-papo com vocês. Tá? Deixa eu só passar aqui que tem professor querendo também o link do evento. Isso. Deixa eu passar aqui só um instante. Isso. Vamos chegar.
Então, é um momento muito enriquecedor para a gente conhecer um pouquinho mais da proposta do mestrado. E gosto aí de a gente estar com 20 participantes. Nesse momento inicial, pelo que vocês já conversaram, nós temos tanto candidatos ao mestrado quanto candidatos ao doutorado, né? Então, como eu estava dizendo, a gente vai seguir uma estrutura bem simples. Eu vou fazer uma apresentação geral do que é o programa, né? Um pouquinho sobre a questão do projeto, né? Porque hoje praticamente todos os programas as pessoas submetem um projeto, que às vezes eu brinco que é mais uma carta de intenções do que exatamente um pré-projeto. E depois nós... Boa noite, Regiane. Temos aqui também já pelo menos 2 professores, eu acho que o João Felipe e a Regiane. E nós vamos depois abrir para que vocês façam perguntas. Não é que não possam fazer perguntas, como eu estava dizendo antes, né? Não é que não possam fazer perguntas já durante a apresentação. Tá? Podem também perguntar. Mas se as perguntas ficarem muito variadas, a gente espera que deixe mais para o final. Tá? Eu vou aqui compartilhar com vocês a apresentação. Da outra vez foi muito bacana. E depois também deve ficar disponível no YouTube. Tá? Então, se vocês conhecerem algum colega que queira fazer, mas não conseguiu participar aqui hoje, vai poder assistir. Também estou verificando se a gente ainda consegue mais uma data para fazer esse bate-papo com vocês. Tá? Então, o nosso programa é em Humanidades, Culturas e Artes. Né? Ele antes tinha o nome de Letras e Ciências Humanas. A gente vai falar disso daqui a pouco. Até ele começou em 2008, e em 2015 ele muda de nome quando surge o doutorado. Temos aqui mais 2 professores, o professor Edmundo Frazão e a professora Ana Paula. E nós estamos desde 2015, não é um programa novo, é um programa, como eu já falei, desde 2008, com esse nome de Humanidades, Culturas e Artes. Esse QR Code que vocês estão vendo é para o nosso site. Tá? Daqui a pouco também eu posso digitar aqui para vocês. Tá? unigranrio.edu.br/ppghca. Isso também. Aqui já, se não me engano, já é também para o site, né? Depois tem um que já vai direto para os nossos editais. Tá? Boa noite, Ana. Isso. Nós somos da área interdisciplinar da CAPES. Então, a gente tem um corpo docente e também um corpo discente bastante diversificado. Então, eu costumo dizer, não sei se alguém chegou a... Vocês conhecem o nosso site? Devem conhecer, porque eu acho que já tem alguns aqui que já se inscreveram, né? Tá vendo aquele ônibus ali? Tá vindo para cá? Então, aquele ônibus ali é o que eu pegaria se eu fosse para o caminho normal. Alguém deixou o microfone aberto. Ele para ali embaixo. Cuidado aí para não acontecer. Tá? Exatamente. Tiago, seu microfone está aberto. Tá? Isso. Às vezes a pessoa esbarra, às vezes também você acha que está falando e está com o microfone desligado. Adriano, você levantou? Ah, não. A mão do Adriano já estava levantada. Boa noite, William. Deixa eu ver aqui se eu consigo, nesse momento, desativar os microfones. A Adriana já fez a inscrição, né? Não, eu não estou conseguindo ouvir. Conseguindo? Não, mas é problema do celular. Eu vou desativar. Não estou achando agora aqui a opção para desativar. Eu também vou sei desativar aqui o Thiago, porque eu acho que ele não está percebendo. Ah, como já está chegando? Agora eu estou literalmente chegando em casa. Vou pegar com uns minutinhos de atraso, mas Isso, olha, vou colocar como moderadora. Eu estou vendo o professor aqui falando, mas não consigo ouvir nada. Isso. Ah, vou botar legenda, pô. Isso. Obrigado, Ana. Então, como eu estava dizendo, nós somos da área interdisciplinar da CAPES. Então, nós temos alunos das mais diversas formações, e isso também se reflete em pesquisas muito obrigado, Ana, muito diversificadas, né? Então, aqui, ainda há pouco,
uma colega de vocês aí falou sobre que tinha na verdade, quatro colegas que fizeram mestrado e doutorado com a gente, e essas pessoas pesquisaram questões das mais variadas. Né? Boa noite, William. Boa noite, Thalita, Priscila, Rodrigo. Chegaram um pouquinho depois. Cleiton. Ok? Esse é o link para os nossos editais. É fundamental que leiam atentamente os editais. Aqui eu não vou trazer datas de cabeça, isso não nos importa tanto aqui, é mais para entender o que é um programa interdisciplinar, o que se espera de um projeto, a questão da interdisciplinaridade, e vocês têm esse espaço para perguntas. Tá? Lá que vocês devem olhar muito atentamente, todas as datas, prazos, né? A parte de documentação, tá? Porque a própria documentação ela já é parte do processo seletivo, tá? Então depois eu posso falar um pouquinho disso. Colocou a documentação? Tenha certeza que colocou uma documentação bastante nítida, completa, tá? Isso está lá no nosso edital. É histórico, e faltou uma página do histórico. Não pode faltar nada, tem que ser tudo bem completo, bem nítido. Tá? E aí, quando vocês fazem a inscrição no sistema, vocês ainda podem fazer ajustes e voltar lá, conferir se faltou algum documento, se está tudo certinho. Tá? Então, como eu estava dizendo, o nosso mestrado ele vem desde 2008, nessa época ele se chamava Letras e Ciências Humanas, e já tinha esta área de concentração, discurso, cultura e formação humana, e 3 linhas de pesquisa. Gênero, etnia e identidade, educação, linguagem e cultura, representação da historicidade, memória e discurso. Essa linha 2, né, é uma linha muito forte, assim como a 1, mas a linha 2 costuma ser a mais forte, assim, no sentido de procura de candidatos, então é muito comum que a gente tenha muitos candidatos perguntando sobre o mestrado em educação, dessa linha 2. Em 2015, teve início o nosso doutorado, foi quando o programa mudou de nome e passou a se chamar Humanidades, Culturas e Artes, e tem como área de concentração Letras, Ciências Humanas e Sociais, Corpo Urbano, Legado Histórico, Legitimidades e Direitos. E também temos 3 linhas de pesquisa: discursos, controles sociais e ressignificações, diversidades culturais, espaciais e temporalidade, narrativas, práticas sociais e poder. No nosso site, é muito importante, dá uma olhada no site, vocês vão ver uma descrição, nós vamos ver que as linhas são bastante flexíveis, vocês vão ver descrições, vão encontrar descrições dessas linhas e também dados sobre os grupos de pesquisa. É uma questão bastante importante. Tá? Então, nós temos uma linha de mestrado hoje, né? Nós temos uma linha de mestrado, uma área de mestrado, uma área de doutorado, 3 linhas no mestrado e 3 linhas no doutorado. Tá? E qual o perfil do corpo discente? Logo no início, aqui, até antes da gente começar, conversei com vocês, perguntei um pouquinho da formação. A gente tinha aqui uma pedagoga, uma advogada. Nós temos um perfil muito diversificado. Alguns dos nossos alunos são os mais comuns: letras, história, matemática é mais comum no doutorado, educação física, teologia, ciências sociais, arte, pedagogia, que também é uma procura muito forte, direito. Tivemos e temos advogados fazendo o nosso curso, medicina, comunicação social, enfermagem, fisioterapia, cinema, design, serviço social, entre outros. Tá? Ou seja, vocês podem ver que a gente tem alunos bem diferenciados. Eu acho que isso também aponta para a riqueza das discussões durante as aulas, né? Cada um trazendo um pouquinho da sua contribuição, da sua área de formação. E a mesma coisa quando você pensa no doutorado, também temos alunos que fizeram mestrados em áreas bem diversificadas. Márcio, então, teoricamente, qualquer pessoa pode se candidatar ao programa pela formação, sim. Tá? O que é muito importante é que preste atenção nesses itens em vermelho, que a pesquisa dialogue com ciências humanas e sociais, tá? Não sei se tem alguém aqui, por exemplo, da área de saúde, ou da área de engenharia, ou de TI, por exemplo,
e que fique atento às áreas de concentração, à área de concentração e às linhas de pesquisa. Márcio, por que você deu esses 3 exemplos? Por exemplo, saúde, engenharia e TI. Não podem fazer? Não, não podem sim. Só que a pesquisa, ela precisa estar relacionada às áreas de ciências humanas e sociais. Então, nós tivemos recentemente um médico que a pesquisa dele era sobre a vida de um outro médico. Não era sobre um vírus, não era sobre uma bactéria. Ah, mas se eu quiser ver uma questão hoje, por exemplo, da pandemia, se você quer ver uma questão social, educacional, política, econômica da pandemia, você tem uma possibilidade, sim, grande de fazer um trabalho bastante interessante e compatível com o nosso programa. Ah, eu sou de fisioterapia. Se você quer fazer algo sobre bem-estar, saúde coletiva, você tem essa possibilidade, sim. Tá? Então, é só entender que não é a área de formação. Né? O que vocês precisam ter em mente é o que eu quero pesquisar. Tá? De que forma isso que eu quero pesquisar está relacionado às ciências humanas e sociais, em acordo, né, com as nossas áreas de concentrações e com as nossas linhas de pesquisa. Tá, ok? Se alguém tiver pergunta, pode ir perguntando no chat. Tá? Então, por formação, não temos assim uma restrição. Ah, não, só pode fazer quem tem essa... Não, não tem essa formação, não tem essa restrição. Tá? Aí vem um grande diferencial, né, do nosso programa. Ele é um programa interdisciplinar. E aí eu vou dar uma dica para vocês, né, que a live permite, né, esse privilégio, pensando assim, do que é o interdisciplinar. O interdisciplinar, às vezes a gente pergunta para o candidato, qual o aspecto interdisciplinar do seu trabalho? Aí, por exemplo, se ele é professor, ele fala assim, o meu trabalho tem a ver com educação, e a escola é interdisciplinar. Não, eu não posso pensar assim. Eu tenho que pensar o seguinte, como a minha pesquisa tem uma relação com 2 ou mais áreas diferentes. Não é se a minha área de formação em si ela é interdisciplinar. Não, a minha pesquisa, ela dialoga com 2 ou mais áreas. Eu faço uma pesquisa que dialoga com a educação e a tecnologia. Perfeito. Eu faço uma pesquisa que dialoga com literatura e com sociologia. Ótimo. Eu faço um trabalho que vai dialogar saúde com sociologia. Vocês compreendem isso? Vocês precisam dialogar, os projetos devem ser pensados de uma forma de dialogar com 2 ou mais áreas. Então, mesmo quem é do campo da educação, isso, quem fez aqui a pergunta, Daniele, né? Daniele, a questão da linha, nesse primeiro momento, ela não é tão fundamental, porque as vagas não são por linhas. Tá? Então, de fato, às vezes há uma questão de uma proposta em que ela poderia ser inserida em 2 linhas. E aí a gente, às vezes, conversa com o aluno, ou então já na entrevista com o candidato, assim, qual é o foco central. Então, eu vou dar um exemplo do que você está falando. Eu quero fazer uma questão de gênero, mas eu quero fazer essa pesquisa dentro da escola. Então, de certa forma, essa pesquisa pode se inserir em uma das 2. Então, isso não seria um problema, não. Aí a gente vai perguntar assim, mas você quer olhar mais o quê? Se você fosse priorizar, você quer priorizar a questão educacional, de linguagem, ou você quer pesquisar uma questão de identidade e gênero? Digamos assim, talvez uma dica fosse assim, o que eu gostaria mais de ler e de estudar? Percebe, Daniel? Isso não é um problema você ter uma pesquisa que dialogue com 2 ou com 3 linhas, tá? A questão da interdisciplinaridade, como eu estava dizendo, o meu trabalho, ele deve trazer elementos teóricos, reflexões, metodológicos, que façam que ele se articule com, pelo menos, 2 áreas. Não são 2 linhas, tá? Se eu falei 2 linhas, eu me expressei mal. Com pelo menos 2 áreas. Eu trabalho com letras e com história. Eu trabalho com saúde e com o discurso.
eu trabalho com tecnologia e educação. Eu trabalho com educação e economia, por exemplo. Tá? Isso é questão da interdisciplinaridade. Então, o fato de você fazer, quem for, por exemplo, professor da área de saúde, mas a minha área ela é interdisciplinar. É pensar no projeto. Né? Então, aqui eu gosto de utilizar esses dois termos, diálogos e contrapontos, porque embora o diálogo não seja nós temos pessoas trabalhando com isso sim, Ana Paula. A Ana Paula está perguntando aqui que ela tem um interesse numa pesquisa sobre educação carcerária e racismo. Nós temos, se não me engano, atualmente, um aluno que trabalha com essa questão da ressocialização. E temos vários trabalhos sobre racismo. Tá? Então, é perfeitamente possível. Tá? Então, quando eu falo aqui diálogos e contrapontos, é que geralmente a gente pensa em diálogo como harmonia. Né? Pessoas que pensam parecido, pensam juntos, né? Que se articulam. E o contraponto, o que vai me fazer pensar diferente? Mas o diálogo, exatamente, também pode, Adriana. Também é uma temática perfeitamente possível. A gente tem pessoas trabalhando com isso. Tiago, boa noite, Tiago. Tiago está falando, está escrevendo? Ou será que esbarrou? Deixa eu ver aqui, Tiago, eu não estou te ouvindo. Isso, Tiago. Está ouvindo agora? Está ativado. Estou. Não. A pergunta foi se existe alguma linha de trabalho onde a gente possa trabalhar a questão identitária de um povo, como de uma nação. Sim, aí você geralmente você já vai estar geralmente na linha 1. Ok. Tá? Que é a linha de identidade. Mas voltando a lembrar que, às vezes, a metodologia pode, e a temática, se envolver em mais de uma linha. Tá? O que é muito importante, eu aproveito e dou essa dica, né? É que eu não devo só pensar no tema, eu tenho que pensar na proposta de pesquisa. Eu quero fazer um trabalho sobre preconceito linguístico. É pertinente? Sim. A Regiane, que é a nossa professora, está ajudando aí também, respondendo as perguntas no chat. Agora eu tenho que ver se eu vou dar uma perspectiva interdisciplinar a essa pesquisa. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Vocês também podem, a partir do nosso site, ver a quantidade de dissertações, de teses, e vocês vão ver que vários desses temas que a Ana Paula, que a Adriana trouxeram aqui, são pesquisas que nós já tivemos. A própria professora Regiane, que está aqui, pode ter mais professor que trabalha com isso, eu não tenho visto aqui o nome, trabalha com essas questões de gênero, é uma das nossas professoras da linha de gênero, então são perfeitamente possíveis, sim. Tá? Então, coloquei aqui 3 perguntas para ajudar a pensar no do interdisciplinar. Com quais áreas a minha pesquisa vai dialogar? Né? A educação e política, ciências sociais e letras e história. Tá? Então, é essa questão da interdisciplinaridade. Tá? Não adianta só pensar, eu sou da escola, minha pesquisa é de escola. E também é muito importante, a gente fala muitas vezes professores, porque a gente tem um público muito grande de alunos que são professores de diferentes segmentos. Mas o nosso programa ele não é um programa em educação. Tá? Então, quando a gente fala assim, professor, a gente tem muitos professores universitários, professores de educação básica. Então, a gente tem muita gente, mas a formação é muito diversificada, como estava logo lá num dos nossos primeiros slides. Tá? Para quais áreas o meu trabalho vai contribuir? Eu faço um trabalho, por exemplo, em educação à distância. Vai contribuir para a área de ciências sociais, vai contribuir para a educação, vai contribuir para a área de tecnologia. Então, isso é a questão da interdisciplinaridade, que eu não fique fechado numa área só. Né? Em quais áreas vou buscar fundamentação teórica ou metodológica? Então, uma das formas, assim, o que eu estou lendo? Eu estou lendo em letras, E letras é uma área muito grande, tá, gente? Então, é uma coisa muito importante dizer. Porque,
por exemplo, tem a formação na área de letras com foco em linguística aplicada. Nós temos aqui a professora Ana Paula, que é de letras, e o Frazão com foco em literaturas. Então, a própria área de letras é uma área bem ampla. Tá? Então, essa questão da interdisciplinaridade é importante que vocês deixem lá no projeto, na medida do possível, sinalizado, né? Como é que o projeto tem uma perspectiva interdisciplinar. Tá? E aí, um dos itens que nós temos lá no projeto são os objetivos. Tá? E aí eu dou uma dica, principalmente para quem, de repente, vai direto para o doutorado, né? Ou seja, fez mestrado em outro lugar, às vezes fez mestrado profissional, que nesse caso o objetivo ele deve ser o que você quer entender, descobrir, medir, tá? E não o projeto, e não o resultado, o produto. Tá? O que eu quero dizer? Qual é o seu objetivo? Meu objetivo é fazer um material didático. Não, isso aí não é o objetivo, isso é um produto. Meu objetivo é pesquisar alguma coisa em um material didático, pode ser uma metodologia, pode ser um produto disso que eu quero pesquisar. Então, vou dar um exemplo. Eu quero fazer É que a gente está chamando muito chat e às vezes tem professores que estão ajudando a responder, porque eu não consigo ler tudo ao mesmo tempo, porque eles estão vendo, inclusive, mensagens longas. Isso é muito importante. Vou pegar do Tiago. Né? O Tiago pergunta assim, para orientar um trabalho em literatura inglesa, se for literatura especificamente só literatura, não. Mas se você vai dialogar com outras questões culturais, políticas, sociais, sim. Entendeu, Tiago? Eu quero analisar a estrutura do poema de Shakespeare. Aí vai ser difícil ter uma questão interdisciplinar. Agora eu quero ver a representação da mulher na obra tal. Perfeito, porque aí você vai dialogar a literatura com o gênero. Percebe? Tá? Então, isso aqui é muito importante. Tá? Eu quero fazer um trabalho em linguística. Maravilha. Agora eu quero fazer análise sintática. Na análise sintática, aí você não vai fazer um trabalho interdisciplinar. Tá? Fale, Regiane. Se eu ia só dar uma sugestão, porque eu sei que para quem está apresentando, o chat acaba, às vezes, atrapalhando. Aí eu ia sugerir que, no final da apresentação, os candidatos que estão com esse tipo de dúvidas colocassem suas questões para você. Acho que fica mais simples, né? Foi o que eu propus logo no início, mas aí começaram a trazer aqui algumas perguntas e eu tentei dar conta, só que algumas estão bem longas. É natural o pessoal ficar ansioso, né? É normal. Mas eu acho que a gente pode fazer isso, né? Sim, e a apresentação vai ser curta, só porque geralmente às vezes nós temos esse tipo de pergunta e nós não damos orientações específicas para este ou para aquele projeto. Mas nós podemos e podem entrar em contato comigo em outros momentos, né, e de repente lá nos visitar, falar do que a gente espera do projeto. Tá? Então, quando eu falo aqui, eu quero fazer um curso. Não, o curso ele pode ser onde você vai gerar dados, o curso pode ser um resultado da sua pesquisa, mas você tem que tentar entender alguma coisa, compreender, descobrir, medir, tá? Só para tomar cuidado com isso, porque às vezes quando a gente tem alguém que vem num perfil muito profissional, às vezes tem um pouquinho dessa dificuldade quando vai elaborar um projeto para o doutorado em explicitar, né, o que ele quer fazer. Eu quero ver uma questão de violência de gênero. Talvez você acabe criando ali um material, uma cartilha, uma proposta, mas não é a cartilha em si o material que é a pesquisa. Isso ficou claro para vocês? Tá? Apenas uma parte, mas não é a questão central, como muitas vezes no mestrado profissional. Tá? O nosso mestrado ele é acadêmico. Tá? Fundamentação teórica, o que já se sabe, né? O que já se leu sobre o assunto, isso não precisa ser longo, né? Mas só para trazer um pouquinho dessa explicação do que é a fundamentação teórica. Eu trabalho, por exemplo, com cultura digital, então quero falar de tecnologia e educação, então vou estudar o que algumas pessoas já falam sobre essas temáticas, né? O que já se sabe. Isso é muito importante, porque também ajuda a gerar
questionamentos, né? Agora, por exemplo, sobre a pandemia, tanta coisa para estudar relacionada à pandemia, então eu posso tentar verificar o que já estão falando sobre a pandemia, o que já estão falando no campo do trabalho, o que estão falando no campo da educação, no campo da linguagem, da saúde, percebe? Ou seja, o que já se sabe sobre o assunto. Né? Rejane, você levantou a mão? Não, era aquela levantada anterior. Vou tirar aqui. Obrigada, tá. Márcio. É que voltou com o horário de 9h30? De 9h30. Já estou até pulando 2 horas, né? De 19h30. Tá? E aí a metodologia. Né? O que é essa metodologia que vocês vão fazer ali no pré-projeto? A minha pesquisa ela é predominantemente teórica, não, eu vou entrevistar pessoas, eu vou observar a sala de aula, eu vou fazer um questionário, eu vou fazer um formulário. Como é que vocês pretendem realizar a pesquisa de vocês? É muito comum que vocês mas se depois eu posso mudar? Claro, aí é o processo de orientação e o próprio processo de amadurecimento durante o curso. Enquanto você está fazendo o curso, já fazendo as disciplinas do primeiro semestre, você começa a falar assim, acho que isso aqui não é viável, acho que vou ter que fazer uma coisa menor. Né? Eu, às vezes, brinco com os nossos alunos e com os candidatos que, geralmente, a gente quer dar conta do mundo. Né? Parece que o mundo estava esperando a gente entrar no mestrado para solucionar um grande enigma, um grande desafio da humanidade. Aí vocês vão escutar muitos professores falarem que isso vai ter que ser refinado, né? Vai ter que ser melhor delimitado. Né? Então, quando a gente pede lá o que é essa metodologia, muito importante, tá, gente? Aí é uma dica. Eu vou fazer entrevista, eu vou entrevistar gestores, eu vou entrevistar professores, eu vou entrevistar enfermeiros, eu vou entrevistar advogados. Não nos importa ali tanto você trazer uma discussão teórica sobre o que é entrevista. O que nos importa ali eu pretendo fazer 2 entrevistas. Uma primeira, que tem esse objetivo, uma segunda. É isso que a gente tenta entender ali. Tá? Não adianta eu falar muito sobre o que é diário, estudo de caso, pesquisa etnográfica, se eu não tentar apontar, né, como eu pretendo fazer. Então, como você vai fazer é mais importante do que você, de repente, ler muito sobre teoria de pesquisação, pesquisa descritiva, qualitativa, o que for que seja, mas não dizer o que você pretende fazer. Tá? Márcio, todas as pesquisas precisam ter seres humanos? Não, a gente tem muitas pesquisas que não são com seres humanos. Por exemplo, o que eu acho que o Thiago falou aqui, pode ser uma pesquisa documental, pode ser uma pesquisa bibliográfica. Tá? Não precisar de nenhuma entrevista. Tá? É só para demonstrar que você vai colocar que a sua pesquisa ela é documental, bibliográfica, você de repente vai poder dizer qual é o corpus pretendido para a sua pesquisa. Tá? Essa questão é bastante diversificada, então tem gente, por exemplo, que é documento, muda. Não se preocupem tanto com isso. A gente tem que tentar entender o seguinte, o que você pretende fazer. Não só qual é o tema que você quer pesquisar. Tá? O tema é um ponto de partida. Mas o que eu quero entender sobre esse tema? E quando eu quero entender com esse tema, como é que eu vou fazer para entender isso? Como é que eu vou fazer para chegar ao meu objetivo? Tá? Então, não se preocupem em escrever. Vocês vão... Lá no edital, vocês têm esses detalhes, tem umas dicas, né, do que a gente espera em cada sessão. Mas é que é importante dizer isso. Não adianta eu colocar uma discussão teórica sobre estudo de casos se eu não explicar como eu quero fazer essa pesquisa, porque aí fica muito redundante, mas fica muito teórico e você não demonstra por onde você quer ir. Aqui, alguns comentários que vocês colocaram já demonstram esse caminho da interdisciplinaridade que vocês vão ter que fazer pesquisa que bem diversificadas. Tá? Então, não precisa ser pesquisa com seres humanos, não. Tá? Como eu falei, era uma apresentação curta sobre o programa, e eu acho que agora entra na parte que é mais interessante. Né? Vocês têm aí, mas não precisa acessar agora não, mas eu coloquei esse slide, um formulário que é para depois vocês avaliarem esse nosso evento. Isso, eu já vou responder, Daniel. Essa pergunta é muito importante. Tá?
Então, essa primeira ideia era demonstrar o que é um programa interdisciplinar, alguns itens do nosso projeto, e agora abrir para esse diálogo com vocês. Tá? Então, vou começar, daqui a pouco eu tiro aqui, que alguém pode estar querendo pegar aí o link no QR Code. Daniela, a gente costuma colocar lá no edital que tem que ter 3 dias, tá? Que a pessoa dá uma declaração de 3 dias. Ele tem que entregar um dos documentos, uma declaração de 3 dias. Márcio, é aula o dia todo? Não, as nossas aulas são predominantemente no turno da tarde. Márcio, mas este semestre eu não estou com 3 dias. Então, eu não posso me inscrever? Pode. A questão é que você, no próximo, deve precisar dos 3 dias, porque senão você vai ter problema de completar a carga horária de disciplinas. Entendem? Então, se hoje, excepcionalmente, eu entro e eu só estou com 2 dias, mas eu sei que no meu trabalho eu vou poder negociar, mudar isso no semestre seguinte, é possível sim. Tá? Agora, não, eu só vou ter sempre só 2 dias. Aí fica difícil de cumprir a carga horária das disciplinas. Tá? Vocês costumam olhar lá no edital, fala de 8 até 6h20, mas não costumamos ter aula 8 horas da mão. As nossas aulas, a maioria, ali a partir de 1h10. A gente coloca, porque às vezes a gente tem uma necessidade de colocar a disciplina de manhã, mas a grande concentração de disciplinas, nos últimos semestres nós não tivemos nenhuma disciplina de manhã. Né? A nossa grande concentração de disciplinas é ali de 1h10 até 3h40. Tá? Então, essa disponibilidade, quando às vezes é professor, acontece muito disso. Este semestre na escola, no curso, eu não consigo mudar, mas no semestre que vem eu já consigo, aí vou ter, sei lá, 4 tardes disponíveis. Tá? E esse é até um dos itens que, às vezes, muitas vezes, a gente, quando chega na entrevista, a gente pergunta se a pessoa tem essa disponibilidade para cursar o mestrado, que é o tempo de ler, é o tempo das aulas. Todos os cursos de mestrado hoje, nacionais, são presenciais. Tá? O que acontece é que, devido à pandemia, as aulas aconteceram por agora 4 semestres, né? Se eu não estou calculando errado, acontecendo como é que se diz? Remota, só para mandar aqui o link para um professor. Tá? Então, a gente ainda não tem muita certeza de como isso vai ficar para o próximo semestre. Tá? É possível que ainda sejam... tenham aulas remotas, vai depender até agora dessa variante, mas todos os cursos de mestrado hoje no Brasil são cursos presenciais. Tá? Então, a modalidade da aula a gente ainda não tem como garantir com muita certeza como vai ser, porque depende também da CAPES. Tá? Quais são as outras perguntas? Eu respondi sobre a disponibilidade, sobre as aulas. Tá? Uma coisa importante sobre as aulas. Márcio, tem dias fixos? Não. Vocês têm que fazer uma grade curricular e vocês, de repente, um vai fazer segunda, terça e quarta, outro vai fazer terça, quarta e quinta, que é quando nós temos a maioria das disciplinas. Então, os alunos não fazem todas as mesmas disciplinas. Então, o que a gente sempre recomenda é que ele faça as disciplinas obrigatórias. Lá também no nosso site vocês têm as grades, né? Façam as disciplinas obrigatórias primeiro, né? Na medida do possível, para depois ele ter mais flexibilidade para fazer as disciplinas eletivas, conforme as suas áreas de interesse. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? Vocês não têm que fazer todas as disciplinas ao mesmo tempo, não. Não, o Rodrigo, o valor ele é único. Tá? O valor é único, não é por questão de disciplinas que você se inscreve, não. Tá? Se eu não me engano, Rodrigo, eu não gosto muito de falar nessas questões de valores nesses momentos, mas, se eu não me engano, eles não mudam durante o curso, não.
Tá? Lá na hora que você faz a inscrição, você já tem essas informações de valores. Tá? Porque durante esses eventos, às vezes a pessoa faz uma pergunta, a gente está lendo uma outra mensagem, fala alguma coisa, não, mas você disse. Tá? Então, quando você faz a inscrição lá no sistema, vocês já vão ter essas informações das parcelas. Aí uma coisa importante. Tá? São parcelas. Tá? Não são mensalidades. Márcio, qual é a diferença? É que na parcela é uma quantidade pré-estabelecida. Então, se eu fizer em menos tempo, você não vai pagar menos. Vou fazer correndo. Não. A quantidade de parcelas. Então, são 24 parcelas no mestrado, 48 parcelas no doutorado. Ana Paula, muito boa a sua pergunta. Tá? Luciana, agora de cabeça, eu teria que fazer aqui, contar aqui nos dedinhos. Tá? São mais, se eu não me engano, 7. Tá? Que a gente tem alguns seminários. Lá, volto a dizer, lá no nosso site você tem a grade detalhada. Tá bom? Então, como é que se diz? Lá vocês podem ver quais são as eletivas e quais são as obrigatórias. Não tem os horários, tá, gente? Isso a gente geralmente disponibiliza perto do início das aulas, até porque os professores atuam também em cursos da graduação. Então, aquilo que se eu falar hoje, qual é um horário, houver uma necessidade de mudança, né? Vamos dizer, mas eu fiz, falaram que a disciplina ia ser tal dia, tá? Mas lá você tem quais são as disciplinas, aí você tem por linha, como é que você soma os créditos. Vamos à pergunta da Ana Paula. A pergunta da Ana Paula é muito boa. Ana Paula, a gente tem atualmente algumas bolsas e taxas, que também são um tipo de bolsa, da CAPES. Mas a gente não coloca nada no edital, porque elas podemos ter hoje e amanhã não ter, não dependem da instituição. Tá? Como pode chegar agora em fevereiro ou março, nós termos um aumento de cota ou uma redução. O que acontece, no geral, é o seguinte: quando vocês entram, ninguém se candidata à bolsa. Está se candidatando ao programa. E, ao entrar, de certa forma, entra na fila da possibilidade de bolsa. Vocês estão entendendo isso? Mas eu fiz o programa porque eu estava contando com bolsa. Não, não pode. Porque isso não depende da gente. Tá? Nós tivemos esse ano, por exemplo, um aumento de bolsas, mas isso depende da CAPES, depende do governo, depende de uma série de questões. E aí nós temos dois tipos. Tá? Nós temos a bolsa, no qual a pessoa não pode trabalhar, né, e ela ganha para estudar da CAPES, né? E nós temos um tipo de bolsa chamado taxa. Né? Na bolsa taxa, você pode trabalhar. Tá? Aí tem um regulamento, nós temos uma comissão de bolsa. Então, quando alguma bolsa fica disponível, a comissão de bolsa entra em contato com os alunos conforme a fila, né, a ordem de classificação geral, para verificar se essa pessoa ela se enquadra nas regras daquele momento para aquela bolsa. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo que é bastante interessante. Se nós tivermos um aluno que passou e que for, eu já digo disso, Letícia, que for funcionário da Unigran Rio, ele não pode ter nenhum desses dois tipos de bolsas. Tá? Então, às vezes, você tem lá, liberou uma bolsa. Hoje quase a gente não tem bolsa, a gente tem mais taxa. Mas por que de repente alguém lá no final é que ganhou? Porque às vezes é aquele lá que não trabalha. Então, a comissão entrou em contato com os alunos, né, e foi ver quem é que se enquadrava no perfil para aquela bolsa ou taxa. Tá? Então, isso é muito importante de falar. A gente não faz nenhuma menção a isso no edital, porque não depende de nós. Amanhã a gente pode ganhar mais, né, e aí vai olhar conforme está o andamento da fila para a bolsa, como pode ser que amanhã a gente tenha menos bolsas. Tá? Respondi, Ana Paula?
Tá? Também Desculpa, nosso colega Márcio, professor. que eu estava escrevendo uma outra coisa. Que eu não, assim, eu queria só tirar a dúvida do que seria essa bolsa taxa e se existe cota para o programa, no programa, no caso, né? Como existe. Não, nós não temos esse tipo de programa. cota hoje. Tá? A bolsa taxa, é boa e importante a sua pergunta, porque eu só falei dos requisitos para você se candidatar. Na bolsa, você ganha um valor, você não pode trabalhar, você ganha um valor que esse dinheiro é seu. Tá? Digamos assim, é para financiar o seu estudo. Na bolsa taxa, a CAPES deposita um valor na conta do aluno e ele tem que pegar esse valor exato que ele recebeu. Se não me engano, hoje está em 800, 820 reais. A mensalidade for menos, que é o caso do mestrado, e nem tem que pagar a diferença se a mensalidade, não, a parcela for mais no doutorado, entendeu? Assim, o que a CAPES me entrega, eu transfiro para a universidade nesse tipo de bolsa chamado taxa. Deu para esclarecer? Acho que sim, acho que sim. Assim, é só para poder Então, entender assim, como é que vai funcionar. vamos imaginar que você chegou a sua vez, aí a comissão de bolsa entrou em contato com você. Temos bolsas disponíveis. Você não trabalha na Unirio, você trabalha, então você não pode ter a bolsa. Tá? Então você talvez possa ter a bolsa taxa. Aí você é indicada. Ela vai passar ainda por outras análises, inclusive da própria CAPES. Se você for contemplado, a CAPES vai depositar um valor na sua conta. E esse valor que a CAPES deposita na sua conta, você vai transferir para a universidade. Nem fica com a diferença e nem complementa. É o valor exato que você recebe e que você transfere. Entendeu? Na realidade, é como se a CAPES pagasse a mensalidade do doutorado, é isso? Isso. Você não paga a sua mensalidade Tá. e você vai pegar esse valor e vai transferir. No caso do doutorado, a parcela, não só mensalidade. A parcela é maior do que o valor. Você não paga a diferença. Entendi. Você vai pegar o que recebeu Entendi. e vai transferir para a universidade. Ok, entendi. Tá? Tá. Obrigada. Adriana, em geral, os ex-alunos que se formaram pela universidade, né, têm desconto de 20%. Tá? Isso talvez tenha também lá no sistema. Tá? Eu falo que se formaram, porque o cara diz, eu fiz um curso de extensão um dia, nunca mais voltei, eu fui ex-aluno. Não, nesse caso, não se enquadra. Tá? Então, lá, talvez até no momento de submeter, você tenha essa informação. Alguém fez aqui uma pergunta sobre o horário, né? Acho que foi Gisele. Gisele, no nosso site, nós temos lá as grades dos 2 cursos. Tá? Ali você tem o que você tem que fazer. Disciplinas obrigatórias, hoje as chamadas eletivas de linha, se for mestrado, e as eletivas. No doutorado temos 2 tipos de disciplinas apenas. As obrigatórias e as eletivas. Ou seja, nas eletivas eu posso escolher o que eu quiser. Tá? A gente costuma pedir 3 dias, porque é o tempo que a gente considera que é o básico para a pessoa conseguir fazer as disciplinas e para a pessoa conseguir ler, fazer os trabalhos. Mas o que eu apontei logo no início é o seguinte, vamos imaginar, hoje eu só tenho 2 dias disponíveis, mas no próximo semestre eu consigo 4. Significa que eu não posso fazer hoje? Não, significa que você vai se comprometer até 3. Percebe? Então, talvez, como você hoje só tivesse 2 dias, você vai fazer hoje uma quantidade menor de disciplinas, mas vai precisar fazer mais disciplinas nos semestres seguintes. Deu para compreender? E esses 3 dias, eles são variáveis. Tá? E aí eu vou dar um outro exemplo. Hoje, a gente está considerando os últimos semestres como parâmetro. Tá? Eu tenho todas as manhãs. Hoje isso seria um problema, porque nós não estamos ofertando disciplinas pelas manhãs. Tá? As disciplinas são predominantemente no turno da tarde. Isso não significa que esse semestre, eventualmente, não tenha uma disciplina de manhã. Isso ficou claro para vocês? Nós não... Fale, Ana Paula. Desculpa, Márcio, mas é que eu vou ouvindo e aí vai surgindo as dúvidas, tá? Até peço desculpa por estar toda hora fazendo pergunta. O que acontece? O meu pensamento é trabalhar com questionários, entrevistas, enfim.
E como eu trabalho na DIESP, né, porque eu sou professora da prisional, né, de escola prisional, por isso que eu estou falando, preciso uma série de documentações. Se eu passar, se eu entrar no programa, tudo isso pode ser pedido para vocês sem problema nenhum, né, em termos de declarações que eu for necessitar, enfim, isso não é um problema. O mais comum, Ana Paula, eu não posso dizer que tudo isso, porque eu não sei o que é tudo isso, né? Tudo isso engloba o mundo. Mas o mais comum, Ana Paula, é o seguinte: a pessoa ter declaração de matrícula, ela solicitar uma declaração de matrícula, e às vezes tem uma que é relacionada a quem é o orientador e o que é a proposta. Tá? Geralmente são esses documentos que os alunos pedem para levarem para o seu trabalho. O que acontece, e talvez você esteja também falando nesse sentido, é que quando você faz pesquisa com os seres humanos, você tem que submeter o comitê de ética. Aí existem outras documentações. Tem uma que o coordenador assina, que é chamada folha de rosto. Mas aí você vai ter que ter a carta de anuência da sua instituição. E, por exemplo, a sua instituição, ela vai pedir provavelmente um projeto e vai pedir uma declaração que você está inscrita no nosso mestrado. Então, os documentos mais comuns para essa finalidade, se eu entendi direito a sua pergunta, é a declaração de matrícula e, muitas vezes, uma declaração de orientação e projeto. Foi isso que você me perguntou, Ana Paula? Para a pesquisa em si, aí provavelmente a sua instituição vai pedir que seja aprovado pelo comitê de ética, e aí para submeter o comitê de ética são outros documentos. Na realidade, assim, no mestrado eu já trabalhei com o comitê de ética, então eu entendo isso. É porque, na realidade, a minha chefia imediata, que é a DIESP, né, que é uma coordenadoria da educação da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, eles pedem uma autorização para poder fazer as pesquisas dentro das escolas prisionais. Aí é disso que eu estou falando, entendeu? Que não é a mesma coisa da questão do comitê de ética. São declarações diferentes, né? Para que eu possa ter acesso a uma série de documentações das próprias escolas, em que eu vou ter que fazer pesquisa. É isso. Aí existem documentos, Ana Paula, que são os documentos, como esse que eu falei, da matrícula do projeto, tá? São os mais comuns, e às vezes, na verdade, é você que vai ter que se comprometer dependendo do tipo de documento que você não vai disponibilizar, ou você ter uma autorização por escrito, que a pessoa sabe que você está fazendo aquela pesquisa. Tá? Então, vou dar um exemplo interessante. Eu trabalho em um determinado setor de uma empresa, eu tenho acesso aos documentos lá de uma determinada política. Preciso submeter o comitê de ética? Não envolve seres humanos, então, em teoria, não. Agora, você deve solicitar formalmente a essa, aí o orientador vai orientar nesse sentido, você deve solicitar a essa instituição essa autorização e você se documentar. Entendeu a diferença da documentação? Para que amanhã a instituição não diga que eu usei dados privilegiados, que eu usei porque eu tinha acesso, que eles não sabiam, que eu tornei público algo. Então, talvez alguns desses documentos que você está dizendo sejam até declarações suas de que certos tipos de dados, hoje você tem uma outra lei, que é a LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, que você não vai tornar públicos, principalmente identificando a identidade. Tá? O mais comum que os alunos nos pedem é a declaração de matrícula, e tem uma declaração que tem o nome do projeto, quem é o orientador, né? E às vezes tem secretaria, por exemplo, de educação, que pede ali uma pequena descrição do que é a proposta de pesquisa do aluno. Isso passa antes por um comitê de ética da instituição, que não é o comitê de ética em pesquisa. Deu para entender? Entendi. Claro, entendi. Obrigado. Vou dar um exemplo. A gente tem muitos professores que são alunos da rede de Duque de Caxias. Muitos alunos que são professores da rede Duque de Caxias. Então, a rede Duque de Caxias, ela pede essa declaração de matrícula, essa declaração do título, aí quem é o orientador, e o aluno entrega lá o seu projeto, e eles vão dizer assim, o seu projeto foi aprovado, mas você só pode solicitar, realizar a pesquisa após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Aí o que acontece? Você vai pegar essa aprovação, a carta de anuência da secretaria, que é um dos itens para o Comitê de Ética. Tá? Então, essa parte documental, o orientador e a coordenação, para cada projeto, ela vai dar ali um suporte do que é necessário e apontar se é viável ou não.
Tá? Gente, eu vou tirar esse slide daqui, porque eu acho que fica melhor para a gente se ver. Né? Deixa o slide que era para depois vocês avaliarem o nosso evento. Tá? Então, cada caso pode demandar ali uma questão específica. Recentemente, uma aluna falou assim, professor, nunca tinha parado para pensar nessa dimensão ética da pesquisa de tornar dados de onde eu trabalho, de repente, públicos. Aí são até as disciplinas, né, as aulas vão ajudar o aluno a refinar essa proposta de pesquisa. Alguém perguntou de aproveitamento de disciplinas. Daniele, é possível fazer a solicitação. Tá? E aí, cada solicitação é analisada de acordo com o regimento do momento. Tá? Então, pode, às vezes, aproveitar? Pode. Mas aí a gente tem que analisar se tem relação com o programa, quando foi feito, qual é a carga horária. Tá? A gente faz uma análise criteriosa para a possibilidade de aproveitamento de disciplinas. Também tem um limite feito em outros programas. Tá? Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente lê aqui a pergunta, pode? Pode! Aí a pessoa fala assim, Marcelo, pode. Não, pode, no sentido de é possível, mas tem que ser caso analisado separadamente. Tá? No doutorado, isso é principal. Por exemplo, eu entrei no doutorado, eu posso aproveitar crédito que ser analisado quando você terminou o seu mestrado, quando você fez as disciplinas. Entenderam? Então, por exemplo, para quem é candidato aqui ao doutorado, eu terminei o mestrado em 2020. Então, provavelmente vai poder aproveitar alguma coisa, vai depender de quando cumpriu as disciplinas. Eu terminei o mestrado agora, estou terminando. Agora, no dia 5, dia 5 foi ontem, né? Dia 10 eu defendo o mestrado. Então, você, quando fizer lá o doutorado, você vai ter pouco tempo que você cursou as disciplinas. Aí a gente entra e faz análise de cada solicitação. Tá? Deixa eu recuperar aqui para ver se há alguma pergunta, que alguns colegas também já ajudaram a responder enquanto eu estava fazendo a apresentação. A Emanuele também ajudou com o link para o edital. O edital é muito importante, tá, gente? Ler atentamente a questão do edital. O Daniel, eu acho que já respondi, as aulas são em horários variados, mas predominantemente no turno da tarde. Tá? Alguém fez pergunta e eu ou outro colega não acabou aqui respondendo, enquanto eu estava fazendo outra parte da apresentação? Não? Todos, por enquanto, tiraram... Fale, Ana Paula. Sim, respondeu a todas. A Daniele pergunta se o programa aproveita disciplinas eletivas de outros programas de mestrado realizadas... Então, foi isso que eu falei agora, né? Você disse que sim. Vai para análise, né? Porque é aquilo que eu falei, um dos itens é o quando você fez o seu mestrado. Então, todas as e também, lógico, qual é a área do meu mestrado? Sei lá, eu fiz mestrado em, sei lá, química orgânica. Aí fica um pouco difícil de aproveitar uma disciplina de química 1, por exemplo, tá? Para os nossos. Mas mesmo assim a gente tem que examinar a carga horária, uma série de questões. Tá? Mais alguma dúvida? Márcio, fale, Ana Paula. Desculpa, Márcio, de novo. Sobre a questão da área de concentração, porque assim, eu sinceramente não estou conseguindo enxergar em qual área que eu deveria tentar me inscrever, entendeu? Por conta do que eu estou pensando em estar pesquisando no doutorado. Eu não sei se vocês podem me auxiliar nesse sentido, se algum professor que está aí poderia, isso. Ana Paula, a gente pode até, de repente, a partir do tema, né, você voltar a entrar em contato com a gente dá uma ideia de qual é a possível área. Mas o que é importante, e eu falei, eu acho que logo no iniciozinho,
é que as vagas não são por linhas. Na verdade, você está falando área, mas seriam as linhas. Pode ser que você coloque uma linha lá no seu pré-projeto, que você passe, a documentação está tudo ok, o projeto foi bacana, aí você vai para a entrevista e o professor vai fazer perguntas, mas você não acha que seu projeto se encaixaria também nessa determinada linha? Tá? Então, não se deve ter essa preocupação assim, eu acho que eu coloquei o nome da linha errado. Tá? Isso não é uma questão central, porque a gente não faz processo seletivo, vagas por linha. Tá? É o exemplo aqui que alguém deu logo no início, a minha pesquisa envolve gênero e educação. Eu entro na linha 1 ou na linha 2? Vai depender. Às vezes o professor vai chegar e vai perguntar. Agora, claro, a gente já teve um caso, né, da pessoa viu a palavra gênero e ela colocou que era a linha 1, mas o que ela queria olhar era gênero textual. Para ver uma questão de gênero textual, aí é a linha 2. Percebe? Não, o que eu quero fazer, na verdade, ela viu a palavra gênero e falou assim, é linha 1. Aí a gente, quando foi ali, não, o seu trabalho é linha 2. Tá? Então, não tem... Tiago, no momento, essa previsão nós não temos, tá? Porque os professores, eles atuam em outros cursos. Então, por exemplo, eu sou do curso de Humanidades, né, mas eu também sou do curso de Administração. Então, no turno da noite, eu costumo dar aula no curso de Administração. E, além disso, a nossa história, o nosso perfil, a nossa procura demonstra que os nossos alunos, predominantemente, têm as tardes disponíveis. Eles já se planejam, né, já buscam. Então, é difícil você colocar uma disciplina à noite ou manhã, por exemplo, e aí você ter um aluno. Geralmente, quando o aluno faz isso, ele tranca. Né? Porque, às vezes, você tem disciplina com 2 professores, e aí fala assim, só eu? Eu e mais 2 professores? Né? Vou ter que apresentar texto por semana. Então, no momento, a gente não tem. Isso não significa que não vá acontecer. Tá? Ou que a gente não possa ter uma reformulação para os próximos semestres. Então, eu estou falando da realidade dos últimos semestres e de agora. Tá? A gente teve semestre que teve turma de manhã que alguns procuraram. Adriana, então, o que a gente tenta ver? A gente tenta ver a pertinência da temática, a gente tenta ver se há um diálogo interdisciplinar, se há uma perspectiva interdisciplinar na pesquisa. A gente tenta ver se os objetivos estão razoavelmente claros, alinhados, né? A pessoa quer fazer uma pesquisa. O que às vezes é comum... Eu já respondo a sua pergunta, Rosiana, que tem a ver com o que a Adriana está perguntando agora. Eu faço uma pesquisa, eu quero saber... Estou dando um exemplo hipotético, tá? Eu quero saber sobre a história da EAD, eu quero saber sobre uma determinada ferramenta específica, eu quero saber sobre a formação de professores e eu quero pesquisar o olhar do aluno. Qual o problema nisso? Qual seria o problema nessa pesquisa? Ela é muito ampla. Ela, na verdade, são várias pesquisas em uma. Percebe? Então, quando você faz o projeto, a gente quer ver o seguinte, a temática é pertinente. Né? Se encaixa nas nossas linhas. A proposta tem uma perspectiva, uma pegada, um potencial interdisciplinar. Os objetivos estão razoavelmente claros, dá para ter uma ideia do que essa pessoa quer fazer. E aí, por isso que a entrevista ela é tão importante. Porque quando você passa, a sua documentação está tudo ok, você passa, não só a documentação, né? Mas o projeto também, na entrevista, o professor vai querer lá, os professores na entrevista vão querer entender. Mas o que você quer fazer aqui? Explica melhor, que às vezes no seu projeto não estava tão claro.
Tá? Então, atualmente, Rodrigo, só em Caxias. Tá? Nós temos a possibilidade, no futuro, irmos também para Barra, mas atualmente é em Caxias. Tá? Eu respondi basicamente a sua pergunta, que ela é complexa, tá? Mas eu vou dar um exemplo de 8 anos atrás, talvez. Veio depois de um candidato, depois do período, conversar comigo, na época eu era coordenador do mestrado, e falou assim, professor, eu queria saber, o que eu fiz um projeto sobre preconceito linguístico, e eu queria saber por que eu não passei. Eu falei, a gente não pode dar esse tipo de retorno individualizado. Porque ele falou assim, porque eu tive uma conhecida, eu vi um trabalho, não me lembro agora, são muitos anos, e que alguém fez isso. Eu não tenho que pensar só se o tema alguém fez. Eu tenho que pensar na minha proposta. Tá? Se eu pego, por exemplo, um trabalho de preconceito linguístico, e quando eu vou ver o projeto é um resumo de um livro sobre preconceito linguístico, fica delicado, né? Eu entender o que de fato essa pessoa quer fazer. Ela quer resumir um livro que é importante sobre aquele tema? Isso, ninguém vai fazer um mestrado para pegar um livro e fazer uma nova versão daquele livro, uma espécie de resumo grande. Entendeu? Então, essa questão, a temática é um dos itens. A interdisciplinaridade. Uma certa clareza nos objetivos. Tá? Uma coerência entre os objetivos. Eu não quero dar conta do mundo todo. Tá? E tentar demonstrar como você quer fazer a sua pesquisa. Tá? Eu quero fazer pesquisa com jornal, por exemplo. Então, você pode colocar ela na sua metodologia. Não, eu vou olhar o jornal específico X. Eu pretendo olhar esse jornal, sei lá, as edições de domingo. Vou pesquisar, sei lá, livro didático. Eu pretendo analisar uma série de uma determinada... livros de uma determinada série ou de um determinado segmento. Eu vou analisar que nós temos, por exemplo, uma professora que trabalha um pouquinho com a questão de cinema e teatro. Eu vou analisar filmes que abordem uma determinada temática, ou de um determinado período de um cineasta, de um diretor. Né? Alguma dica para a entrevista? A dica 1, Rodrigo. Calma, né? E estar seguro, né, do que se propõe. E por que eu brinco com a calma? Né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. Né? Porque se a pessoa, às vezes, não está calma, ela até tem uma proposta interessante, ela tem, às vezes, uma certa segurança, ela consegue explicar a sua proposta de pesquisa, mas se ela não está calma, o entrevistador faz pergunta e ele responde outra coisa. O entrevistador faz pergunta e a pessoa, às vezes, já vai falando, não escuta a pergunta. Então, é uma tranquilidade, é um bate-papo. Não é uma prova oral. Isso é muito importante ficar claro. Tá? A entrevista não é uma prova oral. O que você sabe sobre esse assunto? Não é isso. O que você já leu sobre isso? Como é que você pretende fazer tal pesquisa? O seu trabalho vai contribuir para quê? Como é que você tenta, digamos assim, utilizando uma expressão popular, né, vender o seu peixe, da relevância do seu trabalho? Essa dica foi boa, Rodrigo? Ajuda um pouco? Tá? Então, é um diálogo. Vai olhar o projeto, seu projeto passou, e vai fazer perguntas sobre a sua formação, sobre a sua carreira, sobre o seu projeto. Tá? Não é uma prova oral. Eu vou ter uma prova oral sobre gênero. Não. Vou ter uma prova oral sobre cultura digital. Não, não é isso. Tá? Adriana, deixa eu ver aqui. Já respondo, Laís. Adriana, é uma boa observação. Você vai lançar um olhar para entender algo social. Você vai lançar um olhar para entender algo educacional, algo político, algo cultural. Eventualmente, você pode criar um produto. A partir disso aqui, depois eu vou fazer um livro, eu vou fazer uma peça, eu vou fazer um software. Agora, se eu quero fazer um software, o mestrado não é exatamente acadêmico fazer um software. É você pesquisar algo
em que você vai pesquisar enquanto você está fazendo esse software. Deu para entender? O que a gente quer ver no final não é o software só. A gente quer ver o que você pesquisou que levou a fazer aquele software. A gente quer, eu vou fazer um treinamento. Não, de formação profissional. Você vai pesquisar alguma coisa, tá? E aí você vai, a partir dali, propor um treinamento, uma política pública, uma medida educacional. Percebe isso? Eu falei da questão do produto, que às vezes chega algum candidato na pesquisa, o que você quer entender? Aí, em vez de ele falar assim, eu quero entender, sei lá, a questão... Pode, vou responder também. Eu quero entender a questão... A gente tem pessoas trabalhando isso recentemente. Eu já te respondo, Ana Paula. Eu quero ver a questão da... A gente tem uma aluna pesquisou a questão das praças em Caxias. Ela poderia, de repente, a partir da pesquisa das praças, fazer um site falando sobre as praças, a história das praças. Mas ela tinha uma pesquisa. A pesquisa não é o site em si. Isso ficou claro? A partir da pesquisa, você pode criar um produto. Ou a elaboração desse produto pode gerar uma pesquisa, mas não é o site em si. Qual é o seu objetivo de mestrado? Meu objetivo de mestrado é fazer um site. É isso, Adriana. O produto geralmente vai ser uma consequência. Ou pode ser, dependendo do caso, eu estou formando... A gente teve caso de alunos que fizeram oficinas de leitura. Alunos do programa que fizeram oficinas de leitura. O objetivo não era fazer oficina. A oficina era uma forma de gerar os dados. E aí, claro, que depois a pessoa descreveu como é que foram as oficinas, o que ela fez, em que ordem, como é que ela planejou. Deu para entender isso? Tá? O produto não é o ponto central no mestrado acadêmico. Tá? Ih, Laís, eu acho que caiu. Então, eu vou esperar para responder, que de repente lá volta. A pergunta da Lília. Pode, tá? Como eu falei, eu acho que logo no início, a gente às vezes diz que é um pré-projeto, mas também pode ser entendido como uma carta de intenções. Né? O que eu pretendo hoje pesquisar? Eu tive uma aluna de doutorado que ela entrou com um pré-projeto que era para pesquisar um artista da região. E aí, conforme nós começamos o processo de orientação, ela viu que ela não teria dados biográficos sobre também a obra desse artista que permitisse ter um trabalho da profundidade que você espera de uma tese. Então, ela ficou ali no processo de orientação alternando o que ela queria fazer. Não ficava toda hora indo e voltando, não. Mas, eu quero fazer, então, de novo sobre leitura. Eu quero fazer uma outra coisa. O resultado, a pesquisa dela depois foi excelente, muito boa, foi sobre livros didáticos, mas não foi o que ela entrou para fazer. Tá? Então, às vezes é possível, sim, às vezes no momento da entrevista, não na entrevista, né, mas no momento lá inicial das orientações, a pessoa percebe, opa, isso aqui não vai ser muito viável, não. Às vezes até por questões éticas. Tá? Alguém fez aqui uma pergunta da Paula, e eu volto para a pergunta da Laís. Então, a Laís assistiu essa defesa. Nós não temos valor de inscrição, Ana Paula. Se é isso, nós não cobramos inscrição para o processo seletivo. Tá? O que deve ter no sistema é o valor das parcelas. Mas para fazer o processo seletivo, nós não cobramos inscrição. Tá? Participar do processo seletivo é o que deve ter lá, em algum momento do termo, dizendo quantas parcelas são. Tá? Vou dar um outro exemplo, também de uma orientanda. Não estou contando nenhum segredo, porque são trabalhos hoje que já estão publicados. Né? Ela queria fazer sobre cultura digital. No primeiro momento, ela pensou em fazer sobre sala de aula. Depois, ela percebeu que não ia ser viável. Ela fez um trabalho incrível, documental, analisando legislações, orientações curriculares sobre a cultura digital.
Tá? Então, é possível você, às vezes, entrar com um tema e depois. O que não é comum é o seguinte, a pessoa acaba de passar para o mestrado, foi classificado, entrou, aí é comum que os professores perguntam, o que você quer pesquisar? Aí você, não, já mudei totalmente de ideia. Como é que o cara mudou de ideia se o cara está na primeira semana do mestrado? Isso não é comum. Não, isso não, é comum que, conforme as leituras, a gente teve um caso que a pesquisa da aluna, por exemplo, ela, quando veio conversar numa aula, apresentar a proposta, eu falei, tem umas questões aí delicadas. E ela depois percebeu que ela não poderia fazer, por questões éticas e práticas, não poderia fazer aquela pesquisa do jeito que ela queria. Ela fez um trabalho também muito bom, relacionado de certa forma, que ela queria antes, mas o projeto deu uma realinhada. Tá? A Laís tinha feito uma pergunta que eu esperei por causa a quem entrevista. São professores do programa, mas, em geral, Laís, são professores que têm uma certa aderência com a pesquisa que está sendo proposta. A gente não divulga, lógico, os nomes dos professores, né? Quando sai a lista, você sai a lista e você sabe lá, a minha entrevista vai ser no dia tal horário. A gente não informa com quem. Tá? Mas não é assim, sorteou aleatoriamente, não. Colocamos num programa, o programa sorteou, hoje vai ser professor tal e tal, não. Geralmente são professores que estão relacionados a algo da proposta que você quer trabalhar em maior ou menor proporção. Tá? Então, a gente aqui teve tantos projetos que foram ditos aqui, e alguns desses eu não sou uma pessoa que normalmente oriento. Então, por exemplo, não é um professor só. Então, eu não seria, provavelmente, o único entrevistador de um projeto desse. Eu posso ser um deles. Eu vou querer entender como é que você quer fazer essa metodologia. Tá? Mas não é assim, jogou num sistema, foi sorteado o professor tal. Não é isso, não. Tá? Mais perguntas? Ana, se você tiver... Ana ainda está aí? Tá. Se você conseguir, Ana, tirar algum print, porque aqui eu não estou conseguindo, então você até já esteja, se né? você quiser, da nossa atividade. para fazer uma foto? Pode. Né? Então, se as pessoas tiverem câmera e quiserem colocar, porque só está você aparecendo. É que elas ainda estão tímidas. Vou dar um print aqui. Lá, o Frazão colocou a câmera. Fale, Adriana. Obrigado. Então, a colega tinha perguntado anteriormente, acho que foi a Laís, falou da questão da entrevista. Se são professores que estão envolvidos com o projeto ou são professores específicos para a área. E aí a minha dúvida é a mesma que a dela. Se puder responder, por favor, agradeço. Então, mas eu achei que tu tivesse até respondido. Ela pergunta assim, é aleatório? Não, não é aleatório. Entendeu? Geralmente você vai ter ali alguém que... Na verdade, né, Márcia, aqueles professores que têm a ver com o projeto, aí o Márcio vai conversar com os professores, e aí aqueles que têm a ver, que têm aderência, vão estar lá. E nunca é um só. É isso aí. Não é assim, eu vou pegar um projeto. Às vezes você pode ter alguém que não trabalha exatamente com aquela temática, mas é alguém que trabalha com aquela metodologia. Então, que ele vai estar ali com um olhar mais para a metodologia. Não é um... Sempre haverá uma banca aderente àquela pesquisa para entrevistar. Perfeito. Eu me interessei também, eu não sei se ainda consta na banca, o professor Joaquim, ele foi meu orientador na época da graduação, ele que me orientou todo o meu projeto, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. E aí, quando eu vi na época o nome dele, eu me interessei, mas no primeiro ano, acho que foi em 2018, eu não pude fazer. E esse ano eu creio que tô animada, quem sabe. Quem fez a pergunta, Adriana? Eu estou vendo o microfone aberto, mas não tenho certeza se foi a Adriana. Adriana, é uma questão importante. Quando vocês fazem o processo seletivo, não há indicação, alguns programas têm isso, não há indicação de orientador. Tá? Essa questão é discutida depois com o aluno e em colegiado.
Tá? Eu estou deixando isso claro, que às vezes a pessoa, já conheci, vou colocar o nome desse ou daquele. Não, não é exatamente assim. De repente, pode ser até alguém que a pessoa gostaria, que a pessoa já conheceu, que estudou, que olhou no site, mas vocês não concorrem a este ou aquele orientador especificamente. Tá? Eu estou dizendo isso porque em alguns programas você tem o nome do orientador e você tem a quantidade de vagas. Tá? E aí você está concorrendo para aquele orientador. Não, no nosso programa não é assim. Você concorre às vagas como um todo. Às vezes acontece o caso de alguém que a pessoa já conhecia, que já trabalhou, às vezes foi até orientador do mestrado, quando é no doutorado, dessa pessoa acabar sendo o orientador. Mas não é, eu estou concorrendo a fulano, ou vou ser orientado por este ou por aquele, até porque pode ter uma questão de disponibilidade no momento, né? O edital, ele parece que deixa um pouco claro isso, que não pode nem ter nenhuma indicação sobre isso. A UERJ já é diferente, né? A UERJ, você tem que botar o nome do orientador que você vai diretamente concorrer para a linha de pesquisa dele. Então, em alguns programas, não é só pela linha, mas tem a questão da vaga. Aquele orientador tem X vagas. Né? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Né? É como tudo na vida. Tudo na vida é assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que às vezes você vai ter gente muito concorrida, ou que num determinado momento está sem vaga, e a pessoa assim, não vou tentar, porque eu sei que essa pessoa é muito concorrida e só está com uma vaga. Entendeu? A mesma coisa, às vezes, a gente chegou a ter, há muitos anos atrás, um edital que era por linha. Aí a pessoa falava assim, essa linha está com mais vagas, porque na época, determinada linha, ela tinha uma procura menor. Então, para equilibrar, a gente colocou. Aí, às vezes, o que a pessoa fazia? Ela queria, por exemplo, fazer a linha 1, mas colocava o nome da linha 3, que era a linha, por exemplo, que estava com mais vagas. Então, as pessoas concorrem no todo, e não a aquele professor, ou a esta ou aquela linha especificamente. Tá? Entendi. Eu só falei mesmo da questão do professor, porque é muito bom você voltar para a sua antiga casa e ver uma carinha conhecida. Sim, sim. A gente tem muito essa questão do aluno, às vezes, que fez mestrado com a gente, alguns casos que eu estava dizendo aqui, foram os nossos alunos, não na graduação, mas foi o nosso aluno no mestrado, e depois foi o nosso aluno no doutorado, e às vezes mantém com o mesmo até orientador. Às vezes depende até do projeto. Em alguns casos, não, trocou. Né? Mas em alguns casos, não, foi o orientador. Um dos casos que eu citei aqui, eu fui orientador de mestrado, 2 casos que eu citei aqui, eu fui orientador de mestrado e depois orientador de doutorado também, porque a aderência do projeto permitia. E aí, volto a dizer, tem às vezes uma questão de disponibilidade. Tá? E às vezes a gente tem muitos alunos, candidatos, e às vezes alunos que passam, que vêm com uma temática um tanto quanto próxima. Sei lá, a gente teve um período que estava muita gente pesquisando, veio muitos alunos e foram aprovados, muitos candidatos, muitos foram aprovados, vieram alunos trabalhando com gênero. A gente já teve um outro momento que era muita gente com tecnologia. Mas por que isso acontece? Eu costumo pensar assim, provavelmente alguém que fez, como gosta do curso, faz a propaganda. E faz meio que aquele, poxa, não quer pesquisar isso também? A pessoa, eu acho que vou pesquisar, vamos fazer lá, porque eu conheci alguém que fez. Aí vem muita gente com uma determinada linha específica. A gente teve alguns semestres atrás, por exemplo, muitos candidatos querendo pesquisar a educação inclusiva. Tá? Mais perguntas? Não? Todas foram respondidas. Então, eu vou dar as dicas gerais. Né? Olhar atentamente os nossos editais. Tá? Conferir direitinho se não está deixando de colocar nenhum documento, se todos eles estão legíveis e completos. Tá? Não, está completinho. Eu não esqueci nenhuma a página, não foi incompleto, está nítido.
tá? Porque isso já é parte do processo de avaliação, tá? Juntamente com o currículo, com o currículo Lattes, né? Fazer o Lattes, não deixa para fazer o Lattes de última hora, tá? Tenta colocar ali, de fato, se você já tem um certo perfil acadêmico, fazer esse lançamento, né? Às vezes não, às vezes é um aluno que acabou de terminar a graduação, não tem tanta coisa, mas aqui, por exemplo, nós temos no caso aluno que terminou recentemente a graduação, mas que tem até artigo publicado. Então já deve lançar isso lá no Lattes, tá? Não deixa para fazer de última hora. Tá? A internet a gente sabe como é que é. Às vezes resolve provocar justamente quando não pode. Você está ali com aquela pressa, e o sistema caiu, e coisa do tipo. Então, confere, você pode entrar, ver de novo o que você postou, e façam apenas pelo sistema. Tá, gente? Não faça, eu mandei um documento, acho que eu esqueci outro, vou mandar por e-mail. Não, não. Tem que estar tudo lá no sistema. Tá? Então, dentro desse prazo, Márcio, eu fiz um projeto, aí tive agora a live com você e pensei que eu quero mudar a minha temática. Vou mandar por e-mail o novo projeto. Não, não manda por e-mail, não. Vai lá, exclui o que você tinha colocado e coloca o projeto novo. Tá bom? Isso está claro para vocês? Márcio, ficar com outra dúvida, eu posso mandar e-mail? Claro. O que a gente sempre diz, até porque às vezes vem muitas coisas, né? Não vai deixar, nossas inscrições vão até o dia 19, se eu não me engano. Não vai deixar para no dia 18 mandar um monte de e-mail, porque aí pode não dar tempo de responder. Então, a gente está fazendo essa live hoje, eu ainda vou ver se é possível conseguirmos uma outra data, antes desse prazo, obviamente, né? Para conversar com vocês, com outros candidatos interessados no programa como um todo. Tá? Uma outra coisa, Márcio, eu fiz, sei lá, o processo seletivo, não passei. O que é que você me recomenda? Uma possibilidade que você pode pedir é tentar fazer uma disciplina como aluno especial. É estudar uma disciplina conosco, que é para entender melhor o que é o mestrado, entender às vezes melhor o que vai ajudar a sua proposta. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Claro que a gente sempre deseja que vocês tentem o processo seletivo e que tenhamos sucesso, mas nós temos um número de vagas. E a gente tem uma procura muito boa também por alunos especiais. O que são os alunos especiais? São esses que pedem uma autorização especial para cursar uma disciplina. Ele não tem vínculo com o programa. Ele cursa uma disciplina. Aí, se amanhã ele fizer um outro processo seletivo e ele passar, aí ele pede o aproveitamento daquela disciplina que ele cursou enquanto aluno especial. Ok? Mais alguma pergunta? Não? Gente, então eu queria agradecer. Né? A Emanuele ainda está aí, Emanuele? A gente teve quase, talvez uns 40, quase, né? Isso. Deixa eu passar aqui para vocês, tá? Já tem gente respondendo, tá? Deixa eu pegar aqui o link para vocês responderem. Tinha lá o QR Code, né? Mas o link para vocês responderem sobre o nosso evento. É muito importante que vocês respondam, tá? É rapidinho, ainda temos muita gente aqui. Vou colocar aqui, Ana Paula. Tá? Vou até testar por aqui. Deixa eu copiar no outro navegador, para testar se está vendo direitinho. E como eu estou aqui com o formulário aberto. Isso. Tá bom? Que bom, Gisele. Vamos só fazer uma coisa aqui. Eu queria que vocês colocassem, para quem ainda está aqui, quem está tentando o mestrado e quem está tentando o doutorado. Só para a gente ter uma ideia, porque alguns aqui falaram que era mestrado, outros doutorado.
Isso, a maioria para o mestrado, né? É comum. Isso. Gente, fiquem atentos ao nosso prazo, tá? Gisele mestrado, Alessandra mestrado, tá? E a toda a documentação que está lá nos nossos editais. Os editais é que são quem orienta, né? É o que orienta, na verdade, as nossas atividades, tá? Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, tá? Como eu falei, o objetivo central era este, né? Bater este papo com vocês e não trazer quais são as disciplinas, grade, carga horária, valores, essas coisas. Não, isso a gente pode fazer em outros momentos, mas explicar o que é o mestrado, o que a gente espera, o que a gente oferece, né? E obrigado, Renata. E ter essa possibilidade de conversar, principalmente para quem está fazendo o mestrado, né, que vai se candidatar ao mestrado, para entender o que é o nosso programa. Tá bom? Então, boa noite a todos, um grande abraço, conta aí com as inscrições de vocês, né? Se alguém também conhecer mais alguém que queira fazer doutorado para o mestrado, tá a tempo aí de se inscrever. Faltam mais 12, 13 dias. Tá bom? Mas não vai deixar para fazer a inscrição no último. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. Deixa eu escrever também aqui boa noite para vocês. E qualquer coisa, entre em contato. Vou colocar aqui também, embora vocês tenham no site, né? Vou colocar aqui o meu e-mail, tá? Marcio.vilaca, com L só, tá? @uniganrio.edu.br, mas vocês têm também o e-mail a partir do site do programa. Tá bom? Obrigado, Elô, Thalita, Lília, Tiago, Mary Regina, Laís e todos que ficaram conosco até agora. Foi 1h30 de conversa, né? Também, Mary, um ótimo 2022 para todos. Vamos ver se a gente estuda junto, né? Obrigado também às professoras. Temos aqui a Ana Paula, a Rosane, Frazão, a Rejane, que já saiu, João Felipe. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje. E vamos lá, gente. Escreva lá, faça o projeto, pense direitinho e venha estudar com a gente. Tá bom? Tudo de bom. Grande abraço. Boa noite.